nada disso se faz para aprender uma língua. A gente vai fazer o quê? Imitar quem já fala inglês. Quem é que consegue ler isso para mim em inglês? Tem alguém aqui na plateia que é ousada? Ó, tem gente ousada. Linguagem is not a genetic gift, it's social gift. Good. Tem mais alguém que quer ler a segunda frase? Learning a new language is becoming a member of the club. Good. A última. It's become part of the community. Eu vou ler eu agora, tá? Obrigada às três que participaram. Então, language is not a genetic gift. It's a social gift. Learning a new language is becoming a member of the club. It's becoming part of the community of speakers of that language. Na verdade, pessoal, eu quis começar com essa frase para ousar um pouquinho e colocar, mas até alunas minhas e as brasileiras se ousaram, porque nós brasileiros a gente tem uma... E quando chega aqui em Portugal, a gente começa a perceber esta realidade tão discrepante entre Portugal e Brasil. Eu não estou querendo trazer uma rixa, uma discórdia, mas a gente percebe a diferença do ensino de línguas aqui em Portugal para o Brasil. Isso sim é discrepante. A gente precisa transformar isso porque os brasileiros precisam estar em contato com o mundo. Não existe mais falar inglês porque é bom no currículo. A gente, até o nosso próprio conhecimento, se a gente não souber inglês hoje, a gente não tem acesso a todas as informações que estão disponíveis, tá? E aí, se puder passar aqui nesse slide eu trouxe, pra gente dar uma comparadinha. Aqui em Portugal tem um nível muito alto dentro da Europa, tá, gente? Está num nível muito mais alto que a Espanha e que a Itália. Portugal está em 12º lugar. Países como a Escandinávia e a Alemanha, Bélgica, Suíça, tem um ensino de línguas na escola pública, gente. Ninguém está falando de particular, como a gente é acostumado no Brasil. Escola pública, tá? Então, trocando em miúdos, 60% da população em Portugal fala inglês fluente. No Brasil, esse número é de 1%. Façam matemática, não precisa explicar muito, tá? Então, aqui colocando o Brasil está numa posição muito ruim no mundo. A Argentina dá um banho na gente no ensino de línguas, tá? Eu não quero entrar em todos os méritos do porquê isso acontece, mas o sistema de educação, infelizmente, eu vou falar uma coisa um pouco agressiva, faz manipulação em massa e limita os brasileiros a falar línguas. E nós temos... muitos brasileiros têm medo de falar inglês. Isso não se vê em nenhuma outra nação, gente. Eu não estou brincando, tá? Concordando. Eu não quero... Não é para falar mal do Brasil. É para a gente perceber a realidade e alterar. Só que a partir do momento que a gente chega aqui em Portugal, a gente percebe que isso, o quanto fica deficiente essa comunicação. O quanto que a gente fica de lado, né? Vamos passar um pouquinho para o próximo slide. Só volta um pouquinho ali no outro, que eu queria comentar aqui. O Brasil tem 3.000 escolas de inglês. Fora da escola regular, e mesmo assim nós só temos 1% da população que fala inglês fluente, gente. Isso é muito sério. É muito problemático, tá? Então é por isso que, na verdade, pode passar para o próximo slide. Eu não sou uma professora que ensina gramática, tá? Eu sou uma pessoa que faz mentoria para mudar o mindset, principalmente do brasileiro, em relação a como aprender línguas. A gente não aprende línguas através do estudo de gramática. Ela vai ser necessária, a gente precisa saber regras, com toda certeza. Mas a comunicação é carisma, a comunicação é interpretação,
é linguagem corporal, é o que trouxe aqui no começo, são emoções. Nós não somos um punhado de gramática, isso não tem cabimento, tá? Por isso que a gente escuta no Brasil, eu já estudei inglês 7 anos, eu não sei falar nada. Vocês com certeza já devem ter escutado, os brasileiros já escutaram isso de alguém. Então é isso que eu faço, tá? Mudar o mindset em relação ao aprendizado de uma nova língua. Que a pessoa, se aprender a falar inglês fluente, ela aprende a língua que ela quiser. Não é o inglês específico que tem uma fórmula mágica, né? A gente, como ser humano, como uma caixinha de emoções, como pessoas que colocam as suas emoções no seu dia a dia, nós temos a habilidade de aprender línguas e se comunicar. E é este mindset que a gente às vezes tem que dar uma ajustada, tem que dar uma mexida, tem que dar um outro foco para que a comunicação aconteça, tá? Pode passar para mim? Exatamente, não existe o melhor método para aprender inglês, gente. Lá, aquelas 3.000 escolas do Brasil, cada uma vende um método incrível. Todas elas são marketing, desculpa avisar. Tá? Não existe método de aprender línguas. Existe como o cérebro aprende a se comunicar. Aprende línguas. Não existe só um lado lógico e racional da gramática. Existe todo um outro lado intuitivo de expressão corporal, de emoções, de entonação, né? Que isso faz muito é isso que nos paralisa. Saber gramática não vai ficar fácil. Tá? Então não existe um método para aprender línguas. Existe como o nosso cérebro aprende línguas. Não existe business English, que adoram falar isso, né? Aqui em Portugal também tem aulas de business English. O que é o business English, gente? É foco em vocabulário. Toda pessoa, por exemplo, eu venho aqui na frente de você, se eu não souber me portar, se eu não souber fazer uma piada, se numa reunião que eu vou apresentar um trabalho, se eu não souber conversar com as pessoas antes da reunião, não adianta eu saber todo o vocabulário de business, ter estudado tudo de business, que eu não fecho negócio. Porque nós somos seres humanos. Seres humanos precisam ter um olhar, precisam se conectar com as pessoas através das emoções. Sim, a gente quando vai entrar no meio de business, a gente precisa aprender vocabulário para se comunicar melhor, não tenho dúvida. Mas é vocabulário. E não que um curso inteiro tem que ser focado para business, por exemplo. Tá? Então, só para deixar isso bem claro. O que a gente é treinado? Quem é português aqui às vezes não vai entender muito o que eu vou falar, porque esse é um treinamento de guerra que a gente recebe nas escolas no Brasil. Traduzir. Toda professora de inglês no Brasil pediu para traduzir o textinho de inglês para português. Ai, que horror! Eu tenho vontade de me atirar ali na rua e deixar o caminhão passar por cima. Me mata! Traduzir, o nosso cérebro naturalmente vai traduzir, porque a gente não tem como entender uma coisa que a gente não conhece sem conectar com aquilo que a gente conhece, que no nosso caso é o português, que nós falamos português como a primeira língua. Então ele vai traduzir pra gente, a gente não precisa sentar horas pegando um Google Tradutor, um dicionário, antigamente, que eu sou da época do dicionário. A gente andava com o dicionário debaixo do braço, né? Hoje não precisa mais, né? A gente não precisa fazer esse exercício de tradução. A gente não precisa criar palavras, frases novas da nossa cabecinha. A gente não precisa ficar horas estudando gramática. Nada disso se faz para aprender uma língua. A gente vai fazer o quê? Imitar quem já fala inglês. Para que eu vou criar frases na minha cabeça se já existem nativos que falam inglês? Então eu vou começar a observar eles e a imitar a entonação que eles fazem, as palavras que eles falam no dia a dia, porque às vezes isso vai mudar. A gente vem aqui para Portugal, a gente percebe que coisas que a gente fala lá no meu estado, no Brasil, que eu sou lá no Rio Grande do Sul, é completamente diferente de algumas coisas que se falam aqui em Portugal. Eu vou chegar aqui só com o meu gauchês e não vou me adaptar em nada? Não. A gente precisa se adaptar ao local. Então a gente vai começar a imitar quem já faz isso, que são os nativos da língua inglesa, né? Ao invés de a gente criar frases na nossa cabeça, a gente começar a repetir estruturas que já existem.
E a gente começa a montar um quebra-cabeça na nossa cabeça para aquilo começar a ficar automatizado. E a gente copia. Não quer dizer que em algum momento a gente não vai poder criar a nossa própria fala, ou quando vem aqui num talk, eu não crio o meu talk. Claro, mas isso é quando eu já imitei o suficiente para já ter a propriedade dessa língua, que eu chego até o ponto de eu usar na frente das pessoas, né? Então, antes a gente vai imitar, repetir e copiar. Traduzir, gente, por favor, não façam a professora se atirar ali na rua, tá? Se puder passar o slide, por favor. Qual a minha história? Como eu aprendi inglês? Eu achei bem interessante que a gente começou aqui falando de emoções, porque essa é a minha história, né? Como é que eu aprendi inglês? Através do teatro. Tinha 19 anos, minha paixão era o inglês. Desde os 12 anos eu só pensava em ouvir música de rock, entender as músicas de rock. Que sim, eu também sou dos anos 70, também já cheguei nos 40 e pouquinho. E eu queria muito me conectar com aquele mundo de falar inglês. Aos 19 anos fui para Londres e lá eu comecei a estudar teatro, as emoções, a comunicação na frente das pessoas. Isso deveria estar em todas as escolas, deveria ter, né? Então foi através disso, aprendendo no dia a dia, sabendo como é difícil, quais são as nossas limitações, que a gente tem limitações, a gente tem medos. E como é que a gente faz para enfrentar eles toda vez que a gente está aprendendo uma coisa nova. E a se comunicar, então o medo grita, né? Na hora que a gente vai se comunicar e falar uma ideia nossa, o medo grita. Como é que a gente faz para não paralisar com aquele medo? Né? Como é que a gente faz para a gente avançar a partir daquele momento? Porque paralisar todo mundo vai, ter medo todo mundo vai, nós somos humanos. Ninguém vai passar, sei lá, eu sou super... dona de si. Ninguém é assim, nem quem está aqui na frente. Em algum momento todos nós estamos encarando os nossos medos. E para falar uma língua nova é isso que nós temos que fazer, tá? Pode passar para mim? Então é thank you, né? É isso aí, pessoal. Eu quis trazer um pouquinho de para vocês desse pensamento do que é o aprendizado de línguas, da comunicação. E eu achei muito interessante que logo no começo aqui da nossa apresentação a gente veio falar das emoções, porque é isso. Sem a gente aprender a se comunicar, sem a gente aprender a lidar com as nossas emoções, ninguém vai aprender inglês. E a gente precisa. Ok? Meninas, thank you. Vivi, obrigada por compartilhar o seu conhecimento e dicas valiosas sobre a comunicação em inglês